Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Jogador Generoso, de Charles Baudelaire. Um dos pequenos poemas em prosa deste escritor-poeta francês que narra nada mais nada menos que uma conversa que ele gostava muito de abordar com o diabo e a venda da alma. Boa leitura. O Jogador Generoso, de Charles Baudelaire. Tradução, Celina Porto Carreiro. Ontem, no meio da multidão da avenida, senti-me roçado por um misterioso que sempre desejei conhecer e que imediatamente reconheci, embora jamais o tivesse visto. Ele, por sua vez, sem dúvida nutria em relação a mim desejo análogo, pois me lançou ao passar um piscar de olho significativo, que me apressei a obedecer. Segui-o atentamente e logo desci atrás dele até uma morada subterrânea, ofuscante, de onde rompia um luxo do qual nenhuma das habitações superiores de Paris poderia fornecer um exemplo aproximado. Pareceu-me inexplicável que eu tivesse podido passar tantas vezes ao lado daquele fascinante refúgio, sem lhe adivinhar a entrada. Reinava ali uma atmosfera sedutora, embora inebriante, que fazia esquecer quase de imediato todos os penosos horrores da vida. Respirava-se ali uma beatitude obscura, semelhante àquela que devem ter experimentado os comedores de lótus quando, desembarcando numa ilha encantada, iluminada pela claridade de uma eterna tarde, sentiram neles nascer, aos sons hipnóticos das melodiosas cascatas, o desejo de jamais rever seus lares, suas mulheres, seus filhos, e jamais voltarem ao cimo das altas ondas do mar. Havia ali rostos estranhos de homens e mulheres, marcados por uma beleza fatal, que me parecia até já ter visto em épocas e países dos quais me era impossível lembrar com clareza, e que mais me inspiravam uma simpatia fraterna do que aquele receio que em geral nasce à visão do desconhecido. Se eu quisesse tentar definir de alguma forma a expressão singular de seus olhares, diria que nunca vira olhos brilharem mais intensamente de horror ao tédio e de desejo imortal de se sentir viver. Meu anfitrião e eu já éramos, ao nos sentarmos, velhos e perfeitos amigos. Comemos, bebemos além da conta todo tipo de vinhos extraordinários. E coisa não menos extraordinária parecia-me, depois de várias horas, que eu não estava mais embriagado do que ele. Entretanto, o jogo, esse prazer sobre-humano, interrompera por diversas vezes nossas frequentes libações, e devo dizer que eu havia jogado e perdido minha alma, em partida justa, com desenvoltura e leviandade heróicas. A alma é uma coisa tão impalpável, tão frequentemente inútil e algumas vezes tão constrangedora, que apenas senti, em relação a tal perda, um pouco menos de emoção do que se tivesse perdido num passeio meu cartão de visitas. Fumamos por longo tempo alguns charutos cujo sabor e perfume incomparáveis tornavam a alma nostálgica de países e felicidades desconhecidas, e ébrio de todas essas delícias ousei, num acesso de familiaridade que não pareceu desagradar-lhe, exclamar, apossando-me de uma taça cheia até a borda: "A vossa imortal saúde, bode velho!" Conversamos também sobre o universo, sua criação e sua futura destruição, da grande ideia do século, ou seja, do progresso e do aperfeiçoamento, e em geral de todas as formas da vaidade humana. A esse respeito, Sua Alteza não poupava pilhérias entusiastas e irrefutáveis, e exprimia-se com uma suavidade de dicção e uma tranquilidade na galhofa que não encontrei em nenhum dos mais célebres conversadores da humanidade. Explicou-me o absurdo das diferentes filosofias que haviam até então tomado posse do cérebro humano e chegou a se dignar me confidenciar alguns princípios fundamentais cujos benefícios e cuja propriedade,
Não me convém partilhar com quem quer que seja. De forma alguma queixou-se da má reputação que goza em todo o mundo. Assegurou-me que era, pessoalmente, a criatura mais interessada na destruição da superstição e confessou-me que só havia temido, em relação a seu próprio poder, uma única vez, no dia em que ouviram um pregador, mais sutil do que seus pares, exclamar do púlpito: Meus caros irmãos, jamais se esqueçam, quando ouvirem elogios ao progresso das luzes, que a mais bela astúcia do diabo é persuadi-los de que ele não existe. A lembrança desse célebre orador conduziu-nos naturalmente para o assunto das academias, e meu estranho conviva afirmou-me que não desdenhava, em muitos casos, inspirar a pena, a palavra e a consciência dos pedagogos, e que assistia quase sempre em pessoa, ainda que invisível, a todas as sessões acadêmicas. Encorajado por tantas amabilidades, pedi-lhe notícias de Deus, e se ele o vira nos últimos tempos. Ele me respondeu com um desprendimento eivado de certa tristeza. Cumprimentamo-nos quando nos encontramos, mas como dois velhos cavalheiros, nos quais uma polidez inata não seria capaz de apagar por completo a lembrança de antigos rancores. É improvável que Sua Alteza tenha alguma vez concedido tão longa audiência a um simples mortal, e eu receava abusar. Enfim, quando a aurora tiritante lavava as vidraças, esse célebre personagem, cantado por tantos poetas e servido por tantos filósofos que trabalham para sua glória, sem se darem conta, me disse: quero que guarde de mim uma boa lembrança, e quero provar-lhe que eu, de quem se fala tão mal, sou às vezes um bom diabo, para me servir de uma de suas expressões vulgares. A fim de compensar a perda irremediável que sofreu de sua alma, dou-lhe o lance que teria ganho se a sorte estivesse a seu favor, ou seja, a possibilidade de aliviar e vencer, por toda a sua vida, essa curiosa afecção do tédio, que é a fonte de todas as vossas enfermidades e de todos os vossos miseráveis progressos. Jamais um desejo seu será formulado sem que eu o ajude a realizá-lo. Reinará sobre seus vulgares semelhantes, será cercado de lisonjas e até mesmo de adorações. O dinheiro, o ouro, os diamantes, os palácios feéricos virão procurá-lo e implorarão que os aceite, sem que tenha feito qualquer esforço para ganhá-los. Mudará de pátria e território tantas vezes quanto as ditar a sua fantasia. Poderá inebriar-se de volúpias, sem fastio, em países encantadores, nos quais faz sempre calor e onde as mulheres cheiram tão bem quanto as flores, etc., etc. Acrescentou ele, erguendo-se e me despedindo com um belo sorriso. Não fosse o temor de me humilhar diante de tão grande plateia, eu teria com o gosto caído aos pés daquele jogador generoso para agradecer sua inaudita munificência. Mas, pouco a pouco, depois que o deixei, a incurável desconfiança penetrou em meu íntimo. Não mais ousava acreditar em tão prodigiosa felicidade, e ao deitar, fazendo ainda minhas preces por um resto de hábito obtuso, repeti em minha sonolência: Meu Deus, Senhor, meu Deus, fazei com que o diabo mantenha a palavra dada. E esse foi O Jogador Generoso, de Charles Baudelaire. Nada mais, nada menos do que aquele conto que começa você achando que vai ser aterrorizante, né? Só que eu fiz uma análise aqui, Lucas. O Baudelaire faz dá uma invertida ali, né? Ele não fica nada desconfortável, né, em reencontrar. Pelo contrário, logo ele fica muito, muito íntimo, nem muita vontade com o diabo. Fala que estava observando faz algum tempo, né? E ele também observando a mim, então. A gente vai já fazer essa análise. Eu só vou situar, então, esse texto no espaço baudelariano, né? Para que a gente compreenda do que estamos falando. Então,
O Charles Baudelaire, em 1869, ele escreveu os Pequenos Poemas em Prosa. E ele manda esse livro para um amigo dele, o Arsène Houssaye. E lá ele escreve: meu caro amigo, estou lhe enviando um pequeno trabalho, né? E não se poderia dizer sem injustiça que não tenha pé nem cabeça, pois ao contrário, tudo que ele tem ao mesmo tempo, cabeça e pé, alternada e reciprocamente. Dizer que aqui, desses pequenos poemas em prosa, além desse episódio de hoje, a gente já fez outros 2 textos, que é Cada Qual com a Sua Quimera e Qual é a Verdadeira. Tá em Flores do Mal? Não, anterior a Flores do Mal. A gente fez... eu não sei se você falou no início lá do episódio, mas ele parece um conto, né? Eu não sei se chamou de poema em prosa agora, não tô lembrando. Sim, parece conto. Mas ele parece deixa eu só colocar uma coisa. Anterior a Flores do Mal aqui no podcast, porque saiu depois de Flores do Mal na vida do Baudelaire, né? Que a gente já trouxe Flores do Mal aqui, que é a obra mais famosa dele. Né? A gente abriu o Baudelaire no podcast, na história das nossas produções, com Cada Qual com a Sua Quimera e Qual é a Verdadeira, que parece realmente contos, mas são 2 poeminhas em prosa. E daí depois a gente fez poemas as Flores do Mal, né, os poemas condenados, e hoje a gente volta com mais um pequeno poema em prosa, que é O Jogador Generoso. Sim. Esse encontro com o diabo e a perda da alma. Lembrar que esse assunto, a venda da alma para o diabo, já aconteceu e é um dos primeiros casos na literatura. A gente já trouxe aqui esse conto, que é do Jacobs, A Pata do Macaco. Tá lembrado? Esse conto é bem famoso, inclusive muita gente conhece esse autor pela Pata do Macaco. É tipo como se fosse a banda de um hit só, né? É mais ou menos isso, assim. Então a Pata do Macaco, ela tem a pata é um símbolo, né? Pra eles fazerem esse ritual aí de pacto com o diabo. No caso desse conto, bem legal. Eu sugiro voltar ali e ouvir. Quem fica curioso pode assistir o MesaCast desse episódio. Né? Bem legal, não é, né? Mas é uma história bem interessante. É uma história muito bem articulada. Pode assistir ao MesaCast com a gente lá no nosso canal no YouTube. Tem esse episódio inteiro lá, dos tempos de MesaCast. Tem notas de rodapé, tá tudo lá. Beleza? Então fica o convite para você ir até o nosso canal e compartilhar. A leitura de ouvido no YouTube. Isso. Então, na literatura, a gente já sabe quando vai se descer escadas, descer para algo, né? Um buraco, algo assim. A gente já sabe que tá trabalhando, tem a ver com lado obscuro, com gótico, com horror. Né? Desde as 1001 Noites, né? Era isso aí, quando desceu na caverna lá atrás da lâmpada mágica. Isso mesmo, né? Do Aladim, a lâmpada misteriosa e tudo mais, né? Primeiro que é na rua que o personagem narrador, né? Não é o Baudelaire, gente, é o personagem narrador. E encontra o Tinhoso, eu vou dizer assim, né? Então o narrador dele encontra o Tinhoso na rua e logo ambos, com a piscadinha, revelam que gostariam de se encontrar. E em poucas linhas eles descem para essa morada subterrânea. Bem já no princípio mesmo da historinha, né? Então esse descer escada tá ligado insólito a gótico, ao horror na literatura. Mas... aí que vem a pegada baudelairiana que eu estava dizendo antes. O narrador, nota, ele não sente medo. Ao contrário, ele fica inebriado pelo luxo, por tudo que o rodeia, pela beleza dos homens e das mulheres que estão naquele local. Ele foi simpático diante desse cenário, que seria insólito, né? Seria de medo. Mas não, ele não sente medo, ele sente... êxtase, assim, né? Ele fica... E acho que é isso que traz o texto dele como tão controverso, né? Na época. Sim, escândalos, ainda mais pelo né? o Flores do Mal também, né? Causou isso e ele era chamado de ter essa escrita maldita aí. Isso mesmo, super escandaloso, né? Daí logo ele, o anfitrião, ele retoma chamando de sua excelência, se não me engano eu anotei aqui onde é que tá isso, e chama de anfitrião também, né? Então é interessante saber que ele tá no território do outro, né? Sim. Então não é o território do narrador, ele adentra nesse território e ali ele tem a oportunidade, assim que ele encara, né, de ter todas essas benesses e bebem juntos, comem, jogam, e jogando então ele perde a alma. E aí vem de novo um toque de Baudelaire que eu acho muito interessante, porque ele atenta para aonde que o jogo vai desembocar, no que pode dar você se perder no jogo, né? Porque a história é o quão fundo se pode chegar em relação a esse vício.
porque ele perde a alma. Mas a gente nota que a alma não é algo assim tão importante pro narrador. Ele fala até da alma de uma forma leviana. E pelo tom sarcástico de Baudelaire, se nota que a história, pra mim, minha leitura, tá? É mais uma crítica social do que um conto de horror. Você não enxerga isso, Lucas? Você diz em relação ao jogo, isso? É mais uma leitura da arrogância e da perdição humana do que um conto sobre crenças, medo do diabo, horror. A gente tem isso de você associar a história ao autor, né? Já existia na época e hoje acho que ainda até mais forte que isso. Coupeau é muito feito isso também, né? Dizer que é ele que tá vivendo a história e Baudelaire que tá aqui encontrando com o diabo. Quando é uma história. Então o autor muitas vezes leva essa culpa por ele descobrir, tirar os lençóis de algo que tá coberto ali, que a sociedade não quer olhar, né? Então tem essa culpa que eles jogam pro autor, mas eu acho que também, claro que pode servir de crítica, porque quando você volta na vida do autor, geralmente, né, o autor não fez um pacto com o diabo. Então, pode ser sim, eu acho que é quase certeza que é uma crítica, né? Esses desejos fora da curva, mas olha só, essa desenvoltura da venda da alma, vou chamar assim, desse narrador que perde então no jogo pro diabo. O diabo, então, aí que vem o título, e mostra-se um jogador tão generoso que roga boas intenções para com o perdedor. Eu vejo ali a fadinha, as fadas da Bela Adormecida, dando os dons, assim, pra Bela Adormecida, quando bebê. Parece que o diabo faz a mesma coisa aqui nesse conto, que é muito engraçado, do que igual essa conto de fada, né? Ele rende a ele todas as delícias, todas as lisonjas e sem qualquer esforço, né? Tudo que qualquer humano desejaria na vida. Sim. Riqueza, mulheres. E muitas vezes você indo pro caminho, vamos colocar entre aspas, do diabo, né? O caminho do mal, você pode ganhar muitas recompensas, né? Indo pra esse caminho. Tanto que tem muita pessoa que se aproveita das outras, né? Com maldade. Então, eu acho que é bem interessante observar que a recompensa, ela pode vir desse jeito sujo, assim, né? E daí, olha aqui, no fundo, é mais uma camada desse texto. Ele fala assim, ó, em troca da inevitabilidade e perda da sua alma, né? Ou seja, quem consegue tudo isso às custas de outros, perdem a alma de certa forma. É isso que o Baudelaire tá dizendo também, né? Então, pra mim, é assim uma crítica social. Eu vejo dessa forma. E, ao escrever pro amigo, ele, na apresentação do livro, ele fala assim, ó: quem nenhum de nós sonhou com o milagre de uma prosa poética, musical, sem ritmo e sem rimas, tão macia e maleável para se adaptar aos movimentos líricos da alma, às ondulações do devaneio, aos sobressaltos da consciência. Então, é por isso que ele escreve essas pequenas prosas poéticas, né? E assim ele justifica, né? São textinhos rápidos. Aqui no livro, esse Jogador Generoso é o de número 29, numa edição que eu encontrei aqui. E eu achei bem legal. Mas tem também em outros, às vezes em coletâneas de contos fantásticos, né? Que esse textinho acaba entrando. E achei bem legal pra gente trazer hoje, mas não quero deixar de dizer as cenas dos próximos capítulos do nosso podcast, Lucas. Por quê? Por quê? Já vou falar por quê. Mas antes só quero dizer que toda a biografia de Baudelaire, se você quiser ouvir, saber mais sobre esse autor, vai lá no episódio As Flores do Mal, lá a gente falou bastante, né? Sim, tem toda a história aí do menino. Bom, a herança que ele perde, como ele gasta dinheiro, que etc. Tem uma vida boêmia, muito né? Conturbado. Muito louca. Cenas dos próximos capítulos. Dia 10 de junho, já é o dia de Camões. Porque é o dia de Camões. É feriado. Portugal, né? Em Portugal. E a gente tá fazendo um episódio especial na próxima semana sobre Camões. 10/6 é o dia que ele morreu, né? Ele morreu em 1580. Mas como ele nasceu em 1524, a gente tá celebrando 5 séculos de poesia. Então vai ser um episódio mega especial com interlúdio na próxima semana. A gente tá preparando há muito tempo já esse episódio e você não pode perder. Inclusive, recomendação de uma apoiadora, da Elaine Vieira Ferreira. É isso aí, obrigado aí, Elaine, pela sua recomendação. E fica a dica também para, se você quer ser um dos nossos apoiadores, você tem essa porta aberta com a gente aqui do podcast para fazer sugestão, para conversar com a gente. Até a gente queria deixar em ênfase aqui uma apoiadora nova, né?
que... Um apoiador, é o Evandro. Isso, um apoiador novo. Tá aí o nome dele? Uhum. Evandro Benck. Obrigado aí, Evandro, pelo seu apoio. E a gente também teve uma atualização de apoio de uma já apoiadora do Leitura de Ouvido, que é a Harmana Freitz Yashitsky. Então ela renovou o seu apoio e aumentou, né? Mais que dobrou. Então fica aí o nosso agradecimento pra Harmana. Por sua generosidade, parceria, sinal que a gente tá amor no coração. Sinal que a gente tá acertando o nome dela. É verdade. Lembra? Esse foi o medo desde o princípio. Harmana Freitz Yashitsky, é um nome bem bonito e diferente. Cheio de letras e consoantes juntas. Isso. Então, se você quer ser um dos nossos apoiadores, assim como a Harmana e o Evandro, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou enviar um pix direto para a chave pix leituradeouvido@gmail.com. Dessas duas formas aí você vai receber 2 recompensas aqui do nosso podcast. Uma delas é entrar nos nossos créditos finais. A gente fala o nome de todos os nossos apoiadores, todo final de episódio. E também você recebe o estudo aprofundado de todas as obras que a gente traz aqui, toda semana, né? Então a gente até tem apoiadores professores que utilizam o material depois para levar para a sala de aula, para usar como referência, né? Então, para estudante, acho que é bem rico, né? Uhum. Principalmente se você é estudante ou é professor nessa área. Então fica aí a nossa dica para você ser um dos nossos apoiadores. E nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpire, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduardo Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Leandro e Abel Borges, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbardi, Matheus Simon Brum, Miriam Zelmikatz, Mônica Tocarnia, Nariel Arruda Borba, Patrícia Albuquerque, Paulo José Pereira de Rezende, Harmana Freitz Yashitsky, Sérgio da Silva Moreira, Sérgio Arez Rico da Luz, Silvana Silva Simone Pessoa de Mesquita e Wagner Lúcia Alves. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. A gente tinha mandado um alô pra Miriam. Sim, a gente até leu o e-mail dela. Depois ela mandou um outro e-mail. Uma das novas apoiadoras. Também quero mandar um abraço pra Lina, que mandou um apoio bem generoso essa semana também. Legal. Você manda um abraço pra Lina a todo episódio. É que eu sou muito fã. É isso aí. Então, mais uma vez, para você ser um dos nossos apoiadores, em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave pix leituradeouvido@gmail.com. Ou se não houver nenhum outro jeito, já teve apoiadores que mandaram por PayPal. Como o Alberto. Apoiadores aí fora do país, que não conseguiram de outras formas. Pelo PayPal você pode mandar pelo e-mail lucaspiaseski@gmail.com. Lucas Piaseski, PIACESKI @gmail.com. Então, galera aí de fora do país, se vocês não conseguirem dessas outras formas que a gente apresentou, ainda dá por PayPal também, assim como o Alberto, né, que fez dessa forma. Lembrar que Baudelaire é o fundador do movimento simbolista, né, francês, e no mundo mesmo influenciou precursor, tudo. né? O precursor, muito bom, simbolista. Então é isso aí. Semana que vem é com Camões, né? Camões de aniversário de morte. Isso aí. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseski. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.